Muito boa noite a todos os nossos participantes aqui do 6º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Nós estamos na nossa atividade noturna do dia, que é essa roda de conversa que nós teremos com a Bruna e com a Helena, onde teremos a oportunidade de bater um papo com vocês sobre como que é possível equilibrar tanto a humanização quanto as inovações disruptivas que nós temos observado na área de saúde, incluindo inovações disruptivas relacionadas à nanotecnologia, à bioengenharia, às terapias avançadas, temas que todos vocês atuam e que efetivamente, provavelmente terão curiosidade, trarão questões para essa mesa e para esse debate. Estamos aguardando vocês irem entrando na sala. Eu acredito que já temos um número bastante expressivo de pessoas que está se credenciando, já somos quase 70 pessoas, mas estamos aguardando mais alguns instantes para que mais pessoas consigam acessar aqui o ambiente, já que todos estavam no curso de introdução à estatística aplicada com a Regina, e agora iremos para este momento aqui, esse bate-papo, essa roda de conversa. Estou acompanhando daqui quais são as questões que já estão chegando, já fiquem à vontade para comentar. Lá no ambiente vocês têm a opção de mandar perguntas, basta que acessem o ambiente onde ficam a aba de perguntas, lá na transmissão. Bom, então, dando início a essa nossa conversa, eu gostaria primeiro, claro, de passar a palavra às nossas convidadas para que elas possam se apresentar. Nós vamos seguir uma ordem alfabética, para ser justo, digamos assim, por mais que elas são ordens injustas, eu particularmente sempre achei injustiça, eu sempre estou da metade para o final, devido à letra L, mas a gente vai começar contigo, Bruna, você fica à vontade para se apresentar, contar o que você faz, qual a sua formação, que tipo de atuações você tem realizado, para que nossos participantes comecem a conhecer um pouquinho melhor de ti, para nós termos essa conversa hoje. Perfeito. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Bruna Mendonça Lima, eu sou médica, sou formada pela Universidade Federal de Sergipe, sou de Sergipe, né? Fiz residência na Santa Casa de São Paulo, depois fiz subespecialização na Santa Casa, né, em dor de cabeça e aplicação de toxina botulínica, e acabei vindo aqui para Brasília depois, conheci o Luciano e fiz mestrado, né, em nanobiotecnologia, aqui na UNB, e ele foi meu orientador. Tá, hoje em dia eu atuo no consultório, e também eu sou membro da equipe de retaguarda do Hospital Sírio, daqui de Brasília. Maravilha, muito obrigado, Bruna, pela introdução. Passo agora a palavra para a Helena. Helena, para que você possa contar um pouquinho de quais são as suas atividades, aonde você tem atuado, trazer um pouquinho daquilo que você tem conduzido no que diz respeito a ações, né, disruptivas na área de saúde. Boa noite a todos, meu nome é Helena Facioli, eu sou formada em Ciência da Informação e Documentação na USP em Ribeirão Preto, e comecei trabalhando na faculdade com gestão de projetos de biotecnologia e fui me interessando por desenvolver produtos que vinham da universidade para levar isso para o mercado. Já estou na minha terceira startup na área de saúde, começamos trabalhando com saúde humana e depois nós pivotamos para a saúde animal, trabalhando com projetos inovadores, principalmente imunobiológicos. Trabalhamos hoje com pets, animais de produção. E, mais recentemente, eu tenho trabalhado com uma associação, que é a BIQIF, a Associação Brasileira de Insumos Farmacêuticos Ativos, num projeto de inovação radical, que é um projeto onde nós estamos juntando todos os atores do sistema de inovação no Brasil para apoiar projetos disruptivos. Então, para auxiliar tanto os pesquisadores como startups ou grandes empresas a trabalhar os projetos que vão da bancada ao mercado da forma mais suave possível. Com a experiência que eu adquiri durante todos esses anos com as startups, então nós enfrentamos todos o Vale da Morte, todos os gargalos possíveis de desenvolvimento, e hoje trabalhamos para melhorar esse ambiente de inovação no Brasil. Maravilha, muito obrigado, Helena. Certamente todos que estão aqui conosco perceberam, né, a complementariedade e o porquê de vocês duas estarem aqui nessa roda de conversa, para a gente buscar entender, né, e compreender um pouco melhor como que é possível aliar, digamos, altas tecnologias ou tecnologias, digamos, de ponta, com aspectos que envolvam a humanização, que
envolvam um trato mais humano com os nossos pacientes, com pessoas as quais necessitem de atendimentos. E, nesse sentido, uma primeira pergunta e provocação, eu costumo brincar, e eu contei a elas um pouquinho antes de vocês entrarem, que costuma acontecer assim nesses nossos nano e bioencontros, que geralmente demora um pouquinho para as perguntas da audiência começarem a chegar, então a gente vai começar esse bate-papo com uma colocação minha própria, que a gente tem visto que muitas vezes a complexidade de algumas inovações, particularmente nas áreas de nanobiotecnologia, de bioengenharia, essas ditas disruptivas, aquelas que criam eventualmente até mesmo novos mercados, elas acabam por ter a possibilidade de talvez tornar um pouco mais dificultosa a comunicação entre médico e paciente, particularmente em áreas sensíveis, como a Bruna atua, como é o caso da neurologia. Como é que vocês vislumbram esse cenário de apresentar soluções disruptivas, né, para os setores, seja na saúde humana ou na saúde animal, como a Helena também atua, em prol de minimizar que ocorram ruídos? Nós vimos tantos ruídos durante a pandemia em relação às vacinas, em relação a tratamentos. Como é que vocês vislumbram esse cenário de qual a maneira mais adequada de entregar soluções tecnológicas para a nossa população? Fiquem à vontade, a ordem vocês que decidem. Bem, eu vou falar do ponto de vista médico, né? Assim, eu acho que quanto mais simples for a linguagem, né, a gente poder utilizar com os nossos pacientes, melhor. Não adianta ficar falando medication, não adianta ficar falando termos muito complexos que as pessoas às vezes fazem cara de coerência, mas não estão entendendo que a mensagem que está sendo passada. Então, a mensagem tem que ser da maneira mais clara, mais simples possível, né? Às vezes usando exemplos e trazendo para o paciente, tentando às vezes descomplicar, por exemplo, artigos científicos explicando o porquê daquela tecnologia ser tão interessante, por que é tão importante pensar fora da caixinha, né? Pensar de um jeito um pouco distinto do que é feito usualmente. Então, eu acho que tentando se comunicar da maneira mais clara e simples possível, para que não haja tantos ruídos, realmente, porque quanto mais a gente coloca coisas difíceis, né, termos difíceis e linguagem muito rebuscada, a população em geral ela não vai conseguir entender. E não porque ela é ignorante, não tem estudo, não, é porque os termos específicos são muito complexos, realmente. É só para quem é da área. Então, eu acho que quanto mais a gente puder simplificar para poder trazer essas pessoas próximo da gente e criar essa conexão, né, como o pessoal da psicologia fala, transferência e contra-transferência, né, para que as pessoas se identifiquem com o que a gente está falando, ganha solidez o que a gente fala e ganha também confiança, né? Complementando o que a Bruna acabou de falar, eu acho que a gente tem uma dificuldade inicial, que também é convencer, não só os médicos e os pacientes, mas convencer primeiro a indústria que vai levar esse produto inovador para o mercado. Então, por exemplo, o nosso grupo trabalhou com vacina de RNA lá em 1990, muito antes, por exemplo, da gente ouvir falar das vacinas de RNA para COVID. Vacinas de DNA. Então, são tecnologias disruptivas que já vêm sendo estudadas há muito tempo, mas, às vezes, da forma como elas são colocadas, a população, mas também a indústria, tem um certo medo, porque existem muitos ruídos, existem falsas informações, a gente vê muitas correntes contra esses novos desenvolvimentos. Então, a gente tem que mostrar com artigos, com trabalhos, com os testes clínicos. São muitos testes que a gente tem que fazer para provar para a indústria e depois conseguir levar essa confiança para o médico e para o paciente. Então, trabalhar com a inovação disruptiva não é muito fácil. Por quê? São tecnologias que não existem no mercado. Mas o que a gente tem hoje no mercado, uma hora foi uma tecnologia disruptiva também. Foi uma inovação, foi diferente. Teve que passar por um processo de validação dessa tecnologia para depois implementar essa tecnologia na saúde, tanto humana quanto animal. Na humana, ainda eu vejo um pouco mais de aceitação da indústria de novas tecnologias. Por quê? São doenças emergentes, são várias necessidades, são doenças, essas doenças, doenças diferentes, onde são poucos pacientes. Negligenciadas, né?
E na saúde animal, eles aceitam menos ainda a tecnologia disruptiva, porque são acostumados com o mesmo. Então, você colocar uma tecnologia diferente para tratamento de saúde animal é mais difícil ainda. Mas a gente precisa fazer um trabalho de convencimento que tudo tem um estudo que é feito de forma correta, que tem uma comprovação, que não é nenhum milagre, que tem uma base científica muito forte nesses produtos e tecnologias para a gente poder chegar lá no médico e no paciente. Com certeza, a gente vivencia exatamente isso aqui na Embrapa, né, Helena, que é a questão tanto do conservadorismo por parte, eventualmente, do produtor, por parte do consumidor das soluções, quanto também o aspecto do novo poder causar algum nível de estranheza, né, ou de desconfiança em relação àquilo, poder entregar o que, de fato, está se propondo. E, nesse sentido, como é que você tem percebido, em seguida, Bruna, a entrada dessas soluções? Vocês veem como caminhos mais fáceis, aqueles que são baseados no desenvolvimento, primeiro, por exemplo, de sensores, algo que não invada o paciente, para ele não se sentir invadido, eu digo paciente tanto humano quanto paciente animal também. Ou vocês acham que soluções mais diretas, como o desenvolvimento de novos fármacos, novas vacinas, eles acabam sendo mais rápidos, ou, além disso, uma terceira opção, se vocês acham que isso acontece principalmente quando você tem as situações extremas, por exemplo, na área animal. Quando a gente vê uma situação da gripe aviária e tal, você acha que isso abre espaço para que tenha uma maior aceitabilidade de uma solução, uma tecnologia disruptiva? Eu acho que as crises, tanto na saúde humana quanto animal, abrem um caminho mais fácil. Então, acho que tem uma aceitação. Quando você vê uma emergência de saúde nas duas áreas, as pessoas aceitam um pouco mais, porque o que existe hoje não dá conta do que está acontecendo. Então, tivemos uma crise Covid, temos uma crise gripe aviária, temos outras crises que acontecem, que as pessoas se abrem um pouco mais para aceitar novas tecnologias. Mas, enquanto a gente não tiver também um convencimento dos órgãos reguladores de que essas tecnologias são aplicáveis e são seguras, a população também não vai se convencer. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer conjunto com todo o sistema de inovação do país. Não adianta convencer os usuários finais se a gente não convence o nosso regulatório de que aquilo é seguro e é aplicável. Então, tem que trabalhar com todas as instâncias. Eu concordo completamente com a Helena. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de construção. E depois dos órgãos reguladores ainda tem a parte de convencimento de quem vai comprar a tecnologia, né? De quem vai utilizar essa tecnologia, seja para a área animal, sejam os veterinários, sejam os donos dos animais, ou então grandes produtores rurais, né? Que vão utilizar em grande escala, seja para a área de saúde pública, né? Então, eu acho que um outro fator que também é muito importante para a divulgação disso são as mídias, né? São as redes sociais, é tentar fazer com que essas informações, né, assim que regulamentadas, assim que liberadas, estejam o mais próximo possível da população. Tipo, elas entendam o que está acontecendo, o porquê de ter criado uma nova medicação para gripe aviária, como a Helena está falando. Se as antigas não funcionarem, então por que não criar uma nova? Por que nem com uma nova opção, né? Então, eu acho que essa divulgação é também fundamental. É bem legal que essa prosa está tendo rumo, que a Bruna acabou de ir bem na direção que eu ia no momento, que atualmente você está desenvolvendo, né, e trabalhando em uma das mídias sociais uma série de aspectos para reduzir a complexidade neurológica, para tentar tornar a neurologia mais próxima da nossa população, até porque vários termos relacionados à área ainda causam um pouco de impacto, né, de susto, quando se fala em algo que pode algum de nós ter daqui a pouquinho, uma demência, por exemplo, mas se ouve falar nisso, já dá calafrios nas pessoas, porque elas lembram logo de situações que elas vivenciaram com os avós, bisavós, etc. Como é que você tem visto essa questão de como deixar mais palatável essas ideias, essas informações, na verdade, para que a nossa população tenha menos impacto nesses momentos? Eu acho que quanto mais a gente simplifica as informações, né, quanto mais a gente torna acessíveis, tudo que a gente torna acessível se torna fácil.
Então, tirar, é o que eu falei lá no início, tirar esse Medicaid, né? Explicar um pouco mais o que é que, por exemplo, o que é uma ataxia. Ninguém é obrigado a saber uma ataxia, mas é uma dificuldade de movimento, é uma dificuldade de coordenação, então fica muito mais fácil da pessoa entender. E, obviamente, tentar trazer para a realidade das pessoas o que são algumas coisas dentro da neurologia, que parece que é uma especialidade muito distante, uma especialidade muito que a gente só vai quando a situação está completamente caótica, né? Assim, quando não tem mais jeito. Mas tentar desmistificar um pouco isso, né? Tentar fazer essa proximidade, tentar tirar essa aura de ser uma especialidade muito complicada, muito difícil e muito inacessível, para que as pessoas possam se identificar melhor, né? Sim, a gente costuma dizer muitas vezes que depois que dá ruim, né, que efetivamente as pessoas acabam caindo a ficha, né, da importância, como Helena comentou agora há pouco, vacinas de RNA existem, não vou dizer desde sempre, que parece que é muito tempo, mas desde muito tempo atrás mesmo. E efetivamente apenas quando as coisas realmente ficaram muito críticas é que a gente acabou tendo, né, essa percepção até da existência delas ou do impacto que elas poderiam ter do ponto de vista positivo, seja na saúde humana ou na saúde animal. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes isso acaba, para alguns, aumentando a diferença, seja de classes sociais, seja de grandes produtores, pequenos produtores, no caso de animais, em relação ao acesso a tais soluções tecnológicas, sobretudo as disruptivas, que têm um determinado tempo para que ela efetivamente consiga se tornar mais popular. Como é que você tem visto esse cenário, Helena? Você vê que hoje as soluções que a gente chama de disruptivas, aquelas que criam novos mercados, criam uma solução que realmente faz uma diferença grande no setor ao qual ela se destina, você acredita que há um aumento progressivo da distância entre aquele que faz a pequena produção, ou que seria, no caso, pensando na área médica voltada para a saúde humana, aquele de classe social menos favorecida, em relação àquele grande produtor, no caso dos animais, ou a pessoa de classe mais favorecida, média alta, no caso de humanos. Como é que você vê essa diferença? Você acha que ela está aumentando ao longo do tempo, ou você acha que ela está progressivamente diminuindo? No setor animal, eu acho que essa diferença não é tão grande, porque todo o investimento, eu vou falar investimento tanto como um produtor como um tutor de pet, eu acho que é mais bem distribuído o acesso às informações dos produtos que existem. O que tem na saúde animal é que não tem muitos produtos inovadores que são lançados. Então, é difícil ter um produto de uma inovação radical, onde poucos vão ter acesso. Por quê? A partir do momento que uma indústria do setor veterinário vai investir num projeto disruptivo, ele vai ser amplamente divulgado mais rapidamente do que na área de saúde humana. Então, na área humana, eu acredito que tem uma diferença muito grande entre ter acesso a novas tecnologias, novos medicamentos, novos tratamentos, que vão ser prioritariamente mais caros no início, inacessíveis para grande parte da população, mas eu acho que isso não se reflete na área de saúde animal. Eu acho que é um pouco mais estável, é mais bem distribuído o acesso na saúde animal. Então, a partir do momento que é colocada uma nova tecnologia, ele já vai ser distribuído, até porque nós temos um sistema regulatório na saúde animal muito forte na questão de controle sanitário. Então, quando a gente fala de grandes animais, de animais de produção, isso vai ser disseminado entre todos. Agora, tratando de pet também, o que a gente vê hoje, o cuidado com pet, o investimento em pet é muito maior do que a gente via antigamente. Então, um produto que vai trazer uma qualidade de vida melhor para o animal, vai trazer um tratamento diferenciado, as pessoas vão ter acesso mais fácil e vão buscar isso também. Eu acho que essa diferença fica muito maior realmente na saúde humana. Sim, vamos ver com a Bruna, e até eu tenho acompanhado suas postagens, você tem comentado, né, Bruna, sobre medicações, medicamentos que efetivamente são utilizados, e muitos deles já existem há muito tempo, né, não são algo que a gente poderia chamar de disruptivo. Como é que você tem visto isso? Tem tido uma série de novos fármacos que estão sendo disponibilizados e que ainda são de difícil acesso para a população geral? Tem. Dentro da neurologia, né, a gente tem muitos fármacos, né, de alto custo, né, na verdade, de altíssimo custo, infelizmente.
Então, assim, principalmente para doenças raras, como a Helena estava falando, né, quanto mais difícil, quando chega na área de saúde, essas tecnologias são muito mais custosas. Então, são medicações geralmente muito caras. Óbvio, a gente tem medicações com tecnologias maravilhosas, por exemplo, tecnologia nano, que já são utilizadas desde a década dos anos 2000, mais ou menos, como, por exemplo, medicações para o TDAH. Só que a gente não sabe não é divulgado que tem tecnologia nano na medicação, né? Mas existe. Então, mas novas medicações, né, como medicações para esclerose múltipla, que são medicações de alto custo, esclerose lateral amiotrófica, que tem medicações vindo por aí mais novas, medicações para AMI, que é a amiotrofia espinal, são medicações de custos quase proibitivos, né? A gente está falando de milhões de reais. Então, é muito complicado isso, tanto do ponto de vista de saúde, de maneira geral, quanto do ponto de vista de saúde pública, né? Porque se a gente for parar para pensar em abarcar, em fornecer todas essas medicações, né, e tá no SUS, né, que a gente deve tratar os diferentes de maneira diferente, que é o princípio da equidade, né, dar condições diferentes para pessoas que precisam de condições diferentes, né? Então, a gente começa a ter um problema muito sério, né? Porque quantas medicações, por exemplo, para pressão alta, para diabetes, para colesterol, a gente não poderia ter com essa quantidade de medicação? Até onde vai esse custo, né? Até onde pode ir esse custo? Então, assim, são muitas questões éticas, principalmente, que a gente entra nessa seara, né? Dessas novas medicações, dessas novíssimas medicações, né? Sim, aí toca num ponto realmente bem importante, Bruna, que é justamente essa questão do quanto pode se alcançar a disrupção, ter uma tecnologia disruptiva, para que ela efetivamente consiga ser acessível, né, a quem realmente precisa. Não faz muito sentido, na minha cabeça, pelo menos, posso estar equivocado, de você ter uma solução que custe milhões, mas que, na verdade, vão atender dezenas de pessoas em todo o mundo. Então, na prática, algo disruptivo, na minha opinião, ele teria que ser algo que realmente ofereça acesso, né, a todos aqueles que necessitassem daquela solução, já que ele está criando um novo mercado. Agora, claro, a gente tem tecnologias voltadas para pessoas multimilionárias? Tem, mas aquelas relacionadas à saúde me causa estranheza o quanto a gente não consegue avançar a ponto de que ela possa se tornar acessível. Sabemos dos custos de produção, de desenvolvimento, principalmente das soluções, mas, ao mesmo tempo, a gente cada vez mais tem que trabalhar como torná-las acessíveis, né, à população. E, nesse contexto, Helena, como é que você tem visto o ecossistema funcionar, principalmente aqueles nos quais você está imersa, seja no Brasil ou no exterior? Como é que você tem visto o ecossistema operar em termos das partes interessadas, dos stakeholders, oferecerem ambiente mesmo, ecossistema, para que as coisas aconteçam de ponta a ponta, desde a academia, realizando pesquisa, desde a básica até a pesquisa efetivamente caminhando na direção da aplicada, por mais que eu não goste de colocar essas fronteiras, esses módulos nelas, e como você tem visto a busca por tais alternativas ou soluções vindas da academia pelo setor produtivo. Nós começamos a trabalhando com saúde humana, como eu disse no começo. Nós tínhamos uma vacina de DNA desenvolvida para tratamento de tuberculose multidroga resistente. É um projeto que nós abandonamos, porque esse ecossistema era muito difícil da gente conseguir lidar com ele, seguir por todas as etapas de desenvolvimento e conseguir chegar com o produto no mercado. É difícil ainda no Brasil um produto que vem, por exemplo, de uma startup ou da academia, conseguir chegar ao mercado. Primeiro que na área humana são muitos anos de ensaio clínico, um investimento muito grande, você tem que ter uma indústria associada já para você conseguir seguir com esse desenvolvimento e chegar ao mercado. Vai ser muito difícil uma empresa sozinha conseguir finalizar todas as etapas de desenvolvimento. Na área de saúde animal, o processo é um pouco mais rápido. Apesar de eu ver ainda que no Brasil existe pouco investimento da indústria do setor de saúde animal em novos desenvolvimentos, é um caminho mais curto, é um caminho mais fácil de ser articulado.
Os ensaios clínicos são muito mais, são reduzidos, né? Então, por exemplo, a gente pega um ensaio clínico de uma vacina, do medicamento, a gente tem no mínimo aí 10, 15 anos para completar um fase 3, um fase 4. Para a saúde animal, a gente consegue fazer um ensaio clínico em 2 anos. E levar um produto de começo de bancada a registro em 5, 6 anos. E é um investimento muito menor. E também são produtos que depois, lá na ponta da venda, vão ter valores agregados menores também. Tá? O de saúde humana é completamente o contrário. Ele é mais longo, ele exige mais investimento e depois ele vai ter um custo muito maior para o paciente, com essas tecnologias disruptivas. Ainda precisa estimular no Brasil, nas 2 áreas, o investimento nesses projetos inovadores. Facilitar esse caminho, trabalhar mais perto com os regulatórios, trabalhar mais perto com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, estimular essas tecnologias e acelerar esse processo de desenvolvimento. Eu acho que a gente tem um trabalhinho aí ainda a ser feito. Sim, o dever de casa certamente existe para todas as partes, né, envolvidas no processo. Com certeza. E nesse sentido, Bruna, e até em função de você, depois de muito tempo, né, ter vindo para a academia, ter vindo desenvolver o seu mestrado, claro, a gente pode chamar que saiu, né, da sua zona de conforto, se há que há conforto do ponto de vista clínico, eu acho que não há conforto, mas você efetivamente veio para o meio acadêmico para desenvolver um mestrado numa área que busca, ou tentou buscar, ou a gente busca ainda uma solução que pode ser entregue para a área médica até mesmo, né, como o caso da veiculação do resveratrol, como você desenvolveu no seu mestrado. Como é que você vislumbra isso? O que é que você acha que nós precisamos fazer enquanto time aqui do Elinano, no qual você fez parte, para que soluções como aquela que você desenvolveu aqui na nossa equipe possam vencer essa fronteira, como a Helena colocou, de tentar alcançar o setor produtivo, ou principalmente as partes que têm interesse naquela solução? Essa pergunta é muito boa, muito, muito boa mesmo, e é muito difícil de responder, eu acho. Eu acho que para a gente tentar facilitar, né, com a indústria, teria que ter um interesse também para poder patrocinar, por exemplo, estudos clínicos, né? Então, primeiro em modelos, né, às vezes não animais, né, às vezes usando modelos nano mesmo, para poder tentar mimetizar do ponto de vista de órgãos, né? Tipo assim, um órgão na chip, para poder primeiro fazer uma avaliação e depois evoluir, às vezes, para modelos animais, né? Claro, com liberação. Então tem que ter todo um protocolo, mas eu acho que para sair do laboratório para a vida real, né, o que a gente precisa é de incentivo, a gente precisa de financiamento, né, para poder custear pesquisa, custear ensaios clínicos. Os ensaios clínicos, como a Helena falou, não são baratos, né? Você ter segurança para lançar uma medicação, a gente sabe que é muito caro, né? Porque tem várias etapas, tem fase 1, fase 2, fase 3. Então, eu acho que precisa principalmente de incentivo, acho que incentivo financeiro, né? E ter, às vezes, indústrias, né, para poder interessar no material e poder bancar isso tudo. Eu acho que esse seria o primeiro passo, né? Sim, certamente, de certo modo ainda há, né, uma certa desconexão entre o que a gente faz na academia em relação ao que eventualmente é a expectativa imediata do setor produtivo ou por parte do setor produtivo. Até já aproveito, pessoal, todos os que estiverem aí nos acompanhando, fiquem à vontade para já ir enviando perguntas nessas temáticas que a gente tem debatido, a gente está aqui à disposição para trazê-las para as nossas convidadas. E nesse sentido que eu estava mencionando, da busca pelo setor produtivo, a gente sempre pensa, Helena, na situação de que, ou pelo menos quem está do lado da academia, de que há um certo imediatismo do setor produtivo em relação ao setor produtivo imaginar que a academia é muito lenta, essa é a melhor palavra, em termos de como realizar os processos. Como é que você vislumbra isso do ponto de vista de sincronizar essas questões de tempo? Por exemplo, um mestrado, como a Bruna desenvolveu, ele tem um prazo de validade de 2 anos, como nós temos muitos aqui participando desse evento, fazendo seus mestrados, e cujo prazo de validade deve estar aí esgotando. Um doutorado esgota aos 4 anos. Então, como é que você vislumbra essa sincronização? E muitas vezes, quando a gente fala de um projeto em cooperação técnica com uma empresa,
a gente está falando de 2 anos, 3 anos, já chegando com a solução, não é chegando com um nível de maturidade tecnológica muito baixo, é pelo menos um protótipo, ou já está em uma fase inicial de escalonamento. Como é que você tem visto essa transição, principalmente por atuações que você tem nessa área já junto ao setor industrial? Eu acho que são duas coisas muito diferentes e que a gente não consegue separar nem consegue caminhar junto. Então, a pesquisa básica vai existir sempre. Mestrado e doutorado são extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa ciência e o tempo da indústria é diferente do que acontece, como você falou, não tem jeito. Então, o que tem que ser articulado? Por exemplo, se a gente pega uma pesquisa que a gente vê que tem uma viabilidade comercial, nem toda pesquisa da universidade vai ser viável comercialmente. Algumas vão ser só para a construção do... Só não. Vão ser para a construção do conhecimento e embasamento da ciência e futuros desenvolvimentos, tá? Quando a gente enxerga uma tecnologia com uma possibilidade comercial, aí a gente já tem que entrar com uma empresa, com uma startup, e com investimento para aí, então, acelerar o processo do desenvolvimento tecnológico. Toda a ciência inicial vai ser demorada. Então, por exemplo, dos produtos da nossa startup que chegaram a ensaio clínico e chegaram a mercado, são anos de desenvolvimento de tecnologia. Nós fomos procurar a indústria quando nós vimos que já tínhamos uma condição tecnológica de avançar para teste de prova de conceito, um desenvolvimento tecnológico do produto, para um escalonamento, então já avaliando a condição comercial daquele produto. Porque também não adianta eu trabalhar um desenvolvimento longo e ele não ser adequado para aplicação comercial depois, ou uma tecnologia muito cara, ou ela não é possível de um escalonamento industrial como o mercado vai necessitar. Então, a partir do momento que você identifica que existe essa possibilidade, essa viabilidade comercial, aí nós precisamos de um investimento mais rápido. Aí sim, a gente consegue acelerar o desenvolvimento para poder chegar com protótipo para a indústria. Mas esse desenvolvimento também tem que ser feito dentro de condições regulatórias, onde a indústria vai conseguir aproveitar esses resultados, não tendo que refazer, evitando esse retrabalho. Nisso, a gente perde 2, 3 anos. Tá? Então, experiência própria. Projetos onde nós não pensamos no regulatório ou no comercial inicialmente, são projetos que ou nós abandonamos ou demoraram 10 anos. Projetos onde nós seguimos o regulatório, pensamos em tecnologias escalonáveis, pensamos em como isso seria adequado para o mercado, qual apresentação, qual formulação, essa via tecnológica é viável? Esse produto vai ter aceitação? Esse produto chegou em ensaio clínico junto com a indústria muito mais rápido. Tá? Então, não adianta a gente olhar só para a ciência. Se eu quero transformar aquele conhecimento em produto, a partir do momento que eu tenho essa viabilidade, eu tenho que ter um outro pensamento. Aí sim a gente acelera, porque a indústria também não consegue ficar esperando. Eles querem realmente essa rapidez nos ensaios, nos testes, no registro, para começar a faturar logo e cobrir o investimento que vai ser feito. Certamente, com certeza, o tempo, né, a sincronização desse momento da expectativa vai muito de encontro ao que o mercado, né, está perguntando, o que o público-alvo da solução está exigindo ou querendo, buscando. E nesse sentido, Bruna, como é que é o lado do paciente? Você observa a avidez dos pacientes de as novas soluções que possam resolver os problemas que eles estão tendo, os desafios, as doenças, ou você observa que eles ainda enxergam, como durante muito tempo a gente acabou enxergando, talvez eu ainda enxergue, como médico podendo ser aquele que vai trazer a solução para o problema dele, independente de como está o estado da arte atual das soluções tecnológicas naquela área? Eu acho que a disponibilidade de aceitar novas tecnologias depende da gravidade da situação. Eu acho que basicamente isso. Se você conversa com um paciente, por exemplo, com câncer de mama terminal, que nenhuma das medicações do mercado funcionam, existe uma nova que pode funcionar para aquele caso, e ele pode entrar num estudo clínico, num ensaio clínico, ele vai querer entrar. Ele vai estar disposto a entrar. Se você conversa de um paciente, e aí eu vou para um outro extremo, tá? Se um paciente, por exemplo, com uma cefaleia tensional, que existe uma medicação muito moderna,
talvez esse paciente não queira tanto, porque depende da urgência, da sensação de urgência, né, pela vida do paciente. E por isso que também entra a parte do médico de explicar a situação. Por que aquela tecnologia vai ser tão interessante para aquela patologia? Por que vai fazer tanta diferença, né? E isso a gente tem que explicar e conversar e trazer os estudos e conversar sobre as possibilidades, ver os efeitos colaterais, ver isso tudo, para deixar todo mundo muito seguro. Mas eu acho que na medicina, né, a aceitação de novas tecnologias, assim, de uma maneira muito disruptiva, né, repetindo bem a palavra, eu acho que depende da urgência pela vida. Se for uma urgência, as pessoas aceitam com mais facilidade, isso é fato. É a mesma coisa aconteceu na pandemia do Covid-19. Por mais que as pessoas tivessem medo, né, da vacina, que ia mexer no RNA, no DNA e não sei o que lá mais, e todo aquele ruído e aquela confusão, muitas pessoas aceitavam a vacina e confiavam. Por quê? Porque a outra opção, além da vacina, que era pegar o Covid e ter as complicações inerentes do Covid, era infinitamente pior. Então, assim, quando você colocava numa balança, a urgência era se vacinar. Do mesmo jeito que a urgência para um paciente oncológico é tentar fazer remissão do seu tumor, né? Do mesmo jeito que um paciente neurológico, a urgência é tentar estabilizar a doença, ou pelo menos ganhar algum tempo de sobrevida, que seja. Então, assim, eu acho que a urgência pela saúde, a urgência pela vida é um fator que faz com que as pessoas repensem os seus conceitos. Certamente é a velha escolha entre a vida ou o que não se deseja, né, que aconteça. E nesse sentido, na área animal é um pouco distinto, porque a maioria das vezes, é claro, você citou o caso dos pets, né, Helena, mas tem muitas vezes os animais voltados para a produção, né, seja de alimentos, seja quaisquer vertentes que envolva animais na pecuária. E nesse sentido, como é que você tem vislumbrado esse cenário de quase utilização mesmo de tecnologias que venham a já estar ofertadas, sejam acessíveis? Por exemplo, nesse caso que nós estamos vivenciando agora, dessa preocupação nacional, digamos assim, com a gripe aviária, tendo uma vacina uma vacina que realmente seja diferente das que hoje estão no mercado em relação ao que ela entregue. Você acha que seria bem aceito no momento? Ou você acha que as soluções existentes já são suficientes? Ou você acha, na verdade, que nesse caso em específico, a solução é realmente a mais drástica, que é utilizada nos casos quando se tem a detecção em uma granja da presença de um foco, né, de um nicho ali? Nós conseguimos identificar, sim, a necessidade e interesse dos produtores, tanto de produtor de animal de corte quanto pet, por novas tecnologias. A barreira, nesse caso, é preço, custo da tecnologia. No mercado pet, por exemplo, um produto para dermatite atópica. Hoje nós temos no Brasil 2 produtos que são anticorpos monoclonais para tratamento de dermatite atópica. Custos elevados. Todo o tutor que tem um animal com dermatite atópica sabe como é difícil, ele vai investir em novas tecnologias, novos produtos que estiverem disponíveis. Não interessa o custo. Na questão de animal de produção, não. Porque como se trata de alimento, a gente não pode usar tecnologias que são caras. Então, por exemplo, vacinas de DNA para animal de produção são incabíveis. Mesmo sendo vacinas muito baratas, não cabem no orçamento, na composição de custo depois para animais de produção. Então, eles têm interesse sim, têm necessidade. Existe uma vertente muito grande de diminuição de uso de antibióticos em animais de produção. Então, a necessidade de novas vacinas, a redução de manejo dos animais. Então, quanto menos injeção tiver, quanto menos confinamento tiver para ter que tratar esses animais, os produtores buscam, sim, novas tecnologias. A questão nessa situação é o custo. Então, nós temos que chegar a produtos que custem centavos, e pouquíssimos centavos. Aí é uma barreira que a gente tem, por exemplo, em relação à gripe aviária. Produtos para aves tem que ser muito barato. Se você vai colocar um gado de leite, ele já tem um outro valor. Então, você pode trabalhar com outras tecnologias e outros produtos, às vezes um pouco mais caros. Você vai trabalhar com vacina para peixe, ela também tem que custar centavos.
Então, é aí onde a gente esbarra na dificuldade de implementar tecnologias disruptivas. Necessidade tem, interesse dos produtores tem, interesse do mercado tem. É conciliar a tecnologia com o custo. É bem interessante sua colocação, até pelo que a gente observa aqui no próprio evento. Nós temos várias sub-áreas temáticas na nanobiotecnologia voltadas para as exposições dos e-pôsteres pelos nossos participantes, e uma das áreas é a nanomedicina. E na nanomedicina, a grande maioria, eu não tenho aqui precisamente o número, mas eu diria aí provavelmente acima de 80%, 85% dos trabalhos em nanomedicina são voltados para a nanomedicina humana, quando, na realidade, você citou bem no início que o desenvolvimento, não vou dizer que é mais fácil de se conseguir os aspectos regulatórios na área de saúde animal, mas a gente tem desafios um pouco diferentes em relação àqueles que a gente vivencia na área humana. E, nesse sentido, vocês conseguiriam me dar uma luz para entender por que a galera gosta tanto de trabalhar apenas com a nanomedicina humana, se é algo, por exemplo, de pensar em si próprio, então eles estão quase que atendendo a anseios de si próprios, e às vezes nem imaginam o quão difícil vai ser que alguma solução desenvolvida nas nossas universidades em nanomedicina humana de fato alcancem, né, o setor produtivo. Desejamos, claro, que todas elas alcancem, mas sabemos que a realidade não é bem assim, que a gente tem uma indústria farmacêutica que vai ou não se interessar por aquelas soluções. Em relação à área animal, como é que você vê isso, Bruno? O que você acha que atrai tanto, e você própria médica, o que te atrai tanto a nanomedicina, por exemplo, humana, em relação às ações voltadas na nanotecnologia para a área animal? Uma boa pergunta. Outra excelente pergunta, na verdade. Pelo menos no meu caso, né, eu queria alguma coisa que fosse diferente, que eu pudesse ter realmente uma visão distinta dentro da minha realidade, né? Que eu adoro consultório, adoro paciente, adoro sentar, conversar, orientar. Esse é o meu mundo. Entrar num laboratório para mim foi um desafio assim gigantesco, ultra gigantesco, né? Eu acho que o que fascina as pessoas é essa questão de poder ver o seu conteúdo, o seu projeto ajudar outras pessoas. Eu estou sendo talvez um pouco poliana menina, como dizia uma professora minha, mas eu acho que talvez seja isso, de tentar ajudar realmente, não que ajudar do ponto de vista vegetal não seja importante, do ponto de vista de produções, né, de grandes produções, de pets não seja importante. Obviamente, tudo tem sua importância. Mas eu acho que a conexão de conseguir fazer alguma coisa para um outro humano, né, de conseguir desenvolver alguma tecnologia, desenvolver algum produto para mudar a vida de um outro ser humano, eu acho que isso talvez fascine de uma maneira mais intensa os estudantes. Eu creio que seja isso. Eu também imagino que seja nessa direção, né, esse fascínio até próprio mais próximo, né, sobre a própria espécie, sobre a possibilidade da cura, que é aquilo que muitos de nós procuramos. Você acha que, nesse caso, Helena, a gente precisaria talvez haver maiores incentivos para as áreas que envolvam a saúde animal em relação à saúde humana? Porque eu, particularmente, sou um baita entusiasta de trabalhos que envolvessem o desenvolvimento de soluções de base nanotecnológica, por exemplo, para o mercado PET. Em várias exposições que eu já realizei, eu falei bastante sobre isso, incluindo até mesmo cosméticos, sabe, nanocosméticos PET. A gente sabe que hoje, cada vez mais, os PETs fazem parte do nosso dia a dia dentro das nossas residências, literalmente. Isso para não falar alguns que estão mais próximos ainda, colocam em cima das camas, etc. E aí, nesse caso, a gente precisa de soluções mais eficientes para esses animais. O que você tem vislumbrado? Como é que você tem observado esse cenário da emergência do mercado PET nos últimos anos? Eu tenho visto vários projetos inovadores utilizando nano, não só para PET, mas como para animais de produção e na agricultura. Então, eu acho que é um campo que está começando a ser explorado. Existem muitas possibilidades, tanto para cosméticos, para medicamentos, para vacinas, para aumentar a imunidade dos animais de produção,
a produtividade no agro. Hoje nós temos várias tecnologias que são empregadas no solo, no controle de pragas, que utilizam nano. A questão é que isso não é divulgado, porque, como a Bruna disse, quando a gente trata de saúde humana, nós estamos vendo as pessoas. Por exemplo, você vê a pessoa do seu lado com uma questão de saúde que precisa de um tratamento diferenciado, então você acompanha aquele sofrimento, a busca. A maioria da população não enxerga, não convive com esses processos que acontecem na saúde animal. A não ser o pet que está dentro de casa, onde a gente tem um convívio maior, mas não acompanha as questões da agricultura e da pecuária, por exemplo, não sabe as dificuldades, os desafios sanitários que acontecem e que precisam de investimento nessa área. Então, estamos vendo o aumento de alguns desenvolvimentos, inclusive esses dias eu peguei uma empresa para analisar, que foi no mapa buscar uma orientação, que também é um projeto de uma tecnologia disruptiva, que não tem legislação para o produto deles ainda no Brasil. Vamos ter que trabalhar isso em conjunto com o Ministério, mas é uma tecnologia nano para tratamento de feridas em bovinos. Então, ali vão utilizar uma tecnologia para empregar um tratamento mais rápido, mais efetivo e evitar a mortalidade dos animais de produção. Então, estão começando a aplicar nano, é um grande campo, tá? Principalmente a área de medicamentos e vacinas. Eu acho que é uma área que precisa de muito investimento, mas a gente não enxerga a necessidade, o retorno no nosso dia a dia. Isso quem vai enxergar são os produtores. Mas acho que é uma área que tem que ser explorada e tem um grande potencial. Sim, com certeza, e é muito a questão de que nós, a grande maioria daqueles não produtores ou que não estão próximos da vida rural, acabamos imaginando mais como um pedaço de comida que a gente coloca no prato do que efetivamente como um animal que requer um tratamento, que passou por meses, anos de eventual criação e assim, consequentemente, por todo tipo de desafio relacionado a doenças, patógenos, etc., nessa janela. E nesse sentido, e pensando numa lógica já caminhando para, estamos já quase na finalização do nosso momento, né, dessa roda de conversa, como é que vocês têm visto a questão da humanização de todos esses processos? Porque a gente tem visto que cada vez mais nós temos delegado para máquinas determinadas ações, incluindo o uso de inteligência artificial hoje em praticamente tudo na nosso dia a dia, em função do ganho de produtividade que você tem nesses processos. Mas, do outro lado, e aí tanto pensando na área médica com a Bruna, quanto pensando na área do empreendedorismo, da inovação disruptiva, no caso da Helena, a gente tem o fator humano nesse processo. Um fator humano que é sujeito a falhas, um fator humano que está sujeito a emoções, um fator humano que está sujeito a uma série de situações que não são intrínsecas ou intrincadas dentro daquilo que as máquinas executam, digamos assim. Quando coloca esse fator humano no processo, isso é um fator que é estranho falar assim, mas que pode ser dificultador em algumas situações. Como é que vocês imaginam a possibilidade de tornar mais humano, ou humanizar mesmo esses processos, seja de desenvolvimento de tecnologias disruptivas, seja de apresentação para os pacientes das possíveis soluções que eles têm diante dos quadros que eles encontram? Fiquem à vontade, quem preferir começar. Então, eu vou começar de novo. É interessante, Luciano, essa questão de como não perder a humanização em um mundo tão tecnológico, né? Tem um dado de 2020 do Fórum Econômico Mundial que fez uma perspectiva, né, que de 2020 a 2025, mais ou menos 10% dos trabalhadores da área de saúde perderiam seus empregos para o uso de tecnologias, seja para quem está dando laudo, seja para quem está fazendo associações com impressão 3D, computação em nuvem, comércio e tudo mais. E a gente sabe que na área de saúde a gente tem cada vez mais o acesso à tecnologia, a gente usa prontuário eletrônico, com a pandemia foi permitido o uso de teleconsultas, que antes não era tão bem regulamentado, durante a pandemia isso ficou bem regulamentado, o uso de receitas eletrônicas, que antes não era permitido, agora é regulamentado. Então, isso tudo facilitou esse acesso à distância de profissionais de saúde por muitos pacientes.
Só que, ao mesmo tempo, a gente entra num outro ponto, né? Que a gente não pode esquecer que o contato humano é muito importante. Isso máquina nenhuma vai trazer, né? Então, você tocar o paciente, você fazer um exame físico detalhado, você vê a realidade, às vezes você fazendo uma visita domiciliar para você ver qual é a realidade do paciente, qual é a realidade daquela família, escutar, ver quais são as desculpa, gente, neném em casa é complicado. Ver as realidades de cada família, ver as particularidades, entender isso, trabalhar em cima disso, fazer uma medicina basicamente on demand. E não tem como fazer isso pelo computador só. O computador ajuda, obviamente, foi uma baita ajuda, sem sombra de dúvida. Mas a presença humana, né, a presença e o contato, esse contato próximo, realmente, assim, eu acho que a máquina pode ajudar, mas não vai substituir, não adianta. Quando uma pessoa está chorando, ninguém quer que um computador abrace ela e diga assim, não, vai ficar tudo bem. Alguém quer que uma outra pessoa abrace e diga que vai ficar tudo bem. Então, eu acho que essa questão de você estar próximo do paciente, né, de você ter esse contato, é fundamental. Com certeza, esse papel humano durante o processo, né, e de enxergar essa situação desse afago, digamos assim, que só um humano consegue conceder, é algo que certamente não temos comparável, talvez para algumas pessoas seja comparável ao afeto que eles têm pelos animais, mas fora isto, provavelmente a gente não tem no planeta soluções que consigam trazer isso que você coloca. E, Helena, como é que você acha a questão da humanização diante da disrupção, digamos assim? Eu concordo com a Bruna que não tem nada que vai substituir o olhar e a sensibilidade da avaliação humana. Na saúde humana é inquestionável, mas extrapolando para a saúde animal também, eu acho que em algumas situações você precisa avaliar o comportamento do animal, o que está acontecendo com aquele rebanho, o que está acontecendo com aquele animal que está na sua casa. As tecnologias todas essas inovações vão dar apoio num diagnóstico, numa identificação, num teste, uma avaliação de resultado, mas nada vai substituir o olhar humano sobre a situação daquele animal, a situação daquele paciente, como está a evolução dele, tem uma sensibilidade que eu acho que não tem máquina nenhuma, inteligência artificial nenhuma que vai substituir. Eles vão complementar, vão dar ferramentas e apoio para a gente tratar as questões e evoluir para novas tecnologias, mas não substitui o humano de jeito nenhum. Certamente, é o que eu acho também. Do lado de cá, a gente até tenta tornar nosso laboratório mais automatizado, digamos assim, em vários processos, mas a gente tem a plena consciência de que sempre terá que haver alguém para interpretar os dados, alguém para realizar a aquisição de muitos dados que não podem ser feitos diretamente por máquinas, e a gente tem que cada vez mais colocar dentro da equação um papel prioritário para esse ser humano, mesmo o ser humano que cria um prompt, que cria um comando para uma inteligência artificial, não é simplesmente escrever de qualquer jeito. A gente pode ter duas pessoas com diferentes aptidões que, quando elas, utilizando uma inteligência artificial generativa, apresentam um comando para ela, ela pode ter resultados completamente diferentes, é o mesmo modelo, o mesmo treinamento. Então, o ser humano ele acaba sendo, de fato, ou deve ser sempre protagonista dos processos. Bom, essa roda de conversa está sendo incrível. Certamente depois da nossa sessão ela fica gravada, várias pessoas terão a oportunidade também de assistir. A gente não recebeu perguntas, acho que ou estão tímidos ou estão tão compenetrados ali que acabaram não trazendo até o momento questões. Eles têm dois ambientes possíveis, eles têm tanto o ambiente RNP, que é onde acredito a maioria está, agora há pouco estávamos com 79 pessoas lá, e a gente tem o ambiente também da transmissão dentro do Even 3, que é a plataforma que nós utilizamos. Aí essa não temos o número de quantas pessoas são, e lá são onde as pessoas teriam como estar enviando questões, mas certamente estão todas apreciando e admirando e apreciando o nosso debate, né, as nossas ideias que foram aqui trazidas e que vocês muito brilhantemente trouxeram discussões acerca de cada um dos temas. Nós agradecemos a cada uma de nossas convidadas e passamos a vocês uma última palavra, um último comentário que vocês eventualmente tenham.
Bem, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né, do 6º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. É um prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre a minha área, a minha experiência. Então, assim, só agradecer mesmo imensamente ao convite e à oportunidade. Nós que agradecemos, Bruna, pelas contribuições trazidas. Por favor, Helena. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui para discutir um pouco sobre tecnologias disruptivas. É um prazer estar com vocês essa noite. A área de nano é uma área que me fascina muito, que eu trabalho há muitos anos, e eu falo assim, a gente tem muito potencial para trabalhar no Brasil em todas as áreas possíveis aqui. Então, vale a pena, são processos complicados, processos demorados, mas os resultados são maravilhosos. Certamente algo que consegue romper, né, a barreira do senso comum, muitas vezes, e entregar soluções que agregam, né, e vêm com proposta de valor clara para as pessoas interessadas naquelas soluções. Agradeço mais uma vez a todos que estão nos acompanhando aqui nessa sessão, agradeço as nossas convidadas e convido a todos vocês para irmos agora para os nossos momentos culturais do 6º CDNB, onde nós teremos 6 apresentações de musicistas, tanto nacionais quanto internacional, que irão apresentar as suas artes e trazer um aspecto mais humano dentro do nosso Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia por meio de apresentações artísticas. Muito obrigado a todas vocês e agradeço também a todos aqueles aqui presentes, à medida que me despeço de todos. Até mais, pessoal.